da funcionalidade desses canais de cálcio voltagem dependente, você não tem liberação de acetilcolina e, desse modo, você não tem o quê? Você não tem contração muscular efetiva e força, tá certo? De modo geral, é o seguinte, ó, se for uma doença de junção pós-sináptica, pessoal, no caso, miastenia graves, os reflexos estão normais, tá? Normais. Tá? A não ser que o paciente esteja numa crise miastênica muito grande, e o paciente está mal demais, ficou tetraplégico e tal, por conta de uma crise miastênica, né? Ou, né? E, no caso, né? No caso das doenças de junção pré-sinápticas, por exemplo, a síndrome de Eaton-Lambert, os reflexos, eles estão diminuídos ou abolidos. Então, isso é uma característica, né, das doenças de junção pré-sinápticas, reflexos reduzidos ou abolidos. E as doenças de junção pós-sinápticas, os reflexos são normais. Então, miastenia, reflexo normal. Eaton-Lambert, reflexo reduzido ou abolido, tá certo? Cerebelopatia. Então, lesão de cerebelo, pessoal. Lesão de cerebelo, na maioria das vezes, tá? Então, quando você tem uma lesão cerebelar, você tem um reflexo reduzido. Então, os reflexos miotáticos de estiramento muscular, os profundos, estão reduzidos, porque o cerebelo ele exerce uma função aí importante na fisiologia reflexógena, tá? Então, uma vez que você tem uma lesão do cerebelo, os reflexos tendem a estar reduzidos. E a gente tem até um achado, né, que são os reflexos pendulares, que é aquele reflexo que você bate e aí o membro acaba formando um pêndulo, né? Que você tem uma certa hipotonia. Lesão de cerebelo gera hipotonia. Se você tem hipotonia, você pode ter o quê? Reflexo pendular, tá bom? Que é aquele reflexo que você bate, ele esgota rapidamente, né? Mas o membro, devido à hipotonia, tende a fazer um pêndulo, tá? Então, isso é chamado de reflexo pendular, tá certo, pessoal? Vamos lá. Importante lembrar, se você tem uma diminuição dos reflexos, no caso, o reflexo patelar, isso é chamado de sinal de Westphal, tá? E uma diminuição do reflexo aquileu é chamado de sinal de Woltmann, tá? Então, a presença de uma cerebelopatia, né, pode dar um sinal de Westphal, que é essa diminuição de reflexo patelar com presença de reflexo pendular associado devido à hipotonia. Perfeito, pessoal? No parkinsonismo, então a doença de Parkinson ou parkinsonismo qualquer que seja, o reflexo tende a estar no normal, tá? Então, os núcleos da base, eles têm pouca interferência aí na parte reflexógena, tá? Então, o parkinsonismo, ele tende a ter reflexo normal, a não ser que o paciente parkinsoniano já tem um certo tempo de doença. E a gente sabe que o parkinsoniano, depois de um certo tempo, ele passa a ter atrofia em outras regiões, perda de funcionalidade em outras regiões, de vias descendentes, de tronco, de área 4, né, de lobos frontais, e aí os reflexos podem estar aumentados, tá? Existe um comemorativo muito importante, que é chamado de sinal de Myerson, tá? O sinal de Myerson é o quê? É o reflexo glabelar, tá? Ou você também pode evocar ele batendo aqui na região suprapalpebral, né, que a gente chama de reflexo de McCarthy, mas o reflexo glabelar, ele é o clássico, né? Então, você bate, você tem o piscamento, né, dos olhos, né? Lembrando aí que esse reflexo, ele é um reflexo trigêmino-facial, ele tem uma aferência trigeminal e ele tem uma eferência facial, tá certo? Nos parkinsonianos, você tem o sinal de Myerson, que é o quê? Que é a reverberação desse reflexo. Geralmente, esse reflexo, em pessoas normais, ele esgota depois de 5 batidas, tá? Então, você bate uma vez, tem um piscamento. Bate outra vez, tem um piscamento. Até 5 batidas, ele some, tá? Já no parkinsoniano, não. Você continua batendo a partir de 5 evocações e o paciente ainda continua com reflexo, ele continua piscando. Então, isso é chamado de sinal de Myerson, é típico do parkinsonismo, né, da doença de Parkinson. Tá bom, pessoal? Coreia. Então, as síndromes coreiformes, tá, por lesões de núcleos da base, você tende a ter o quê? Uma hipotonia. Então, se você tem uma hipotonia, pessoal, lembra lá do arco reflexo. Se você tem hipotonia, você tem o quê? Tende a ter um músculo hipotônico, né, menos efetivo. Então, o arco reflexo está reduzido na sua funcionalidade, né? E aí você tem uma hiporreflexia ou arreflexia. Na maioria das vezes, uma hiporreflexia. O paciente coreiforme, que tem Coreia, ele é um paciente hipotônico e tem reflexos reduzidos. E o distúrbio não orgânico, por fim, pessoal, então o que é o distúrbio não orgânico? O distúrbio não orgânico é o distúrbio funcional. É aquele paciente que chega para você com uma queixa neurológica e, na verdade, ele não tem nenhuma doença.
ou ele é um factoide, ele está inventando a doença para grandes secundários, ou de fato ele está tendo alguma manifestação emocional, o paciente está passando por um período difícil, tal, ele começa a ter uma somatização, com formigamentos, perda de força, isso acontece, isso nada mais é do que um sofrimento que aquele paciente está tendo, ele está gritando para você, né, através de outras formas, né, para você ajudá-lo. E o distúrbio não orgânico funcional é isso aí. E o reflexo, pessoal, a testagem dos reflexos, o teste dos reflexos, ele é a parte mais objetiva do exame neurológico, de modo que o paciente não tem como mentir para você os reflexos, a não ser que ele conheça aí a anatomia, conheça muito bem, né? Seja aí um neurologista, alguma coisa, né? Esteja aí na área das neurociências, mas é muito difícil isso acontecer, então é muito difícil o paciente conseguir falsear um reflexo, tá, pessoal? Então, por exemplo, o paciente que chega para você com uma hemiparesia, né? Uma hemiparesia, claro que no exame do ponto de vista motor, a gente tem vários sinais aí que a gente vai aprender ao longo da caminhada, que é o quê? Queda do membro aí em degrau, você vai ter o teste de Hoover, tá? Então, você vai ter a falência ou queda suspirante, que são aqueles sinais de distúrbio não orgânico, com fraqueza, né? Déficit motor não orgânico, mas os reflexos, eles estão normais, tá, pessoal? Então, um paciente não orgânico tem reflexo normal. Numa hemiparesia, você esperaria o quê? Você esperaria reflexos aumentados, né? Você esperaria aí sinal de Babinski, que é o reflexo cutâneo plantar em extensão, né? Você esperaria uma hiperreflexia naquele hemídio, e esse paciente não tem. Então, os reflexos, eles ajudam muito por serem aí por ser a parte mais objetiva, né, do exame neurológico, tá certo, pessoal? Então, espero aí que vocês entendam a fisiologia e a anatomia do arco reflexo. Entendendo isso, fica fácil de compreender por que os reflexos ficam alterados em algumas patologias e em outras patologias eles não se alteram. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se encontra em outras oportunidades. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.